Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do EBS Card Brasil. Hoje falando sobre um tema que a gente já comentou algumas vezes, né? A gente até já falou um pouquinho de uma forma indireta, mas vamos falar dos tipos de deck. Afinal, estamos dando início a uma série animal que vocês vão gostar. A gente vai dar alguns detalhes para vocês no fim do vídeo. Fica até o fim para você saber. Mas olha, você provavelmente vai participar do nosso vídeo e a gente vai ajudar você a montar seu deck. Tá? Então, fique esperto. Então, essa série é para ajudar a gente com informação. Vou explicar para vocês quais são os principais tipos de deck que a gente tem no DBS Card. Então, para a gente começar, né? Vamos falar um pouquinho sobre os decks mais comuns, né? Como que a gente faz para criar um deck e como são esses decks hoje. Então, basicamente, a gente tem que começar, claro, com os decks agressivos, com o agro, né? São aqueles decks que agressivam, que atacam bastante, que tentam terminar o jogo rápido, bate tanto e tão rápido que não dá tempo do oponente acordar. Ele tá ali um pouco ainda torto na hora de reagir, então é bater, bater, bater e quando cansar você bate mais um pouco, né? Os tipos de agro, basicamente, no Dragon Ball, tem dois grandes tipos, né? O primeiro, que é o que eu vou falar agora, é o Go Wide, né? Que vem do inglês ser amplo. Então, a gente usa de cartas que conseguem invocar muitas cartas, ou a gente coloca muita coisa em campo, bate, né? Então, é um deck, por exemplo, a gente tem hoje os Bardock Crew, tem esses Skillless, que é a mecânica que eu sugeri aqui para vocês. Então, olha como é que funciona. Tem aqui um Unison, ele é incolor, ele não demanda energia obrigatória, né, na questão de cor, para entrar em campo. Então, você paga uma energia qualquer, ele entra em qualquer cor de deck. Quando ele entra em campo, você pode atacar com ele 10.000, né? Provavelmente no comecinho do jogo, seu oponente já tem 10.000 no líder. Daí você sacrifica ele, né? Dá -1, ele perde o marcador e vai embora de campo. Quando você dá -1 para ele, você invoca 2 Skillless de custo 1, ou seja, 2 batedores de 10.000 do deck para o campo. Então no seu turno 1 você vai bater com ele, com 2 Skillless e mais o líder, você vai bater 4 vezes. Né? Isso se repete, olha essa carta do lado, é uma outra carta que invoca Skillless, você paga 2 energias quaisquer, põe ele em campo, e daí você procura no seu deck por 2 Skillless de 10.000, põe em campo e bate também, e ele tem 15, então mais 3 ataques potencialmente, ainda pode pegar carta da sua vida para a mão. Então olha como esse brodinho aqui vai te ajudar. Só tem um detalhe, né? A questão de invocar cartas desse aí precisa ser um líder Son Goku Childhood, então é específico. Claro, eu tô falando de tipos de deck, tá, gente? Então não pensem que estou falando em cartas que vão ser em todo o deck. Estou falando em cartas que provam o meu ponto, tá bom? E daí imagina, com essas duas cartas, ou até umas outras que a gente pode sugerir, né? A Universe 4 Assemble, que também traz 2 Battle Cards pagando 1 energia, 2 skills da Drop ou da Warp. De repente você olha pro campo do seu adversário no turno 2 e tá assim, lotado. E eu fiz questão de colocar cartas aqui de todas as cores, porque essas duas podem invocar skills de qualquer cor, né? Então imagina um agro, uma carta, um deck agressivo, que você nem organizou sua play ainda, o cara já botou um monte de batedor. Então, esses são os decks agros. Quais são os prós do deck agro, né? É muito difícil jogar contra, você tem que saber a hora certa de proteger, a hora certa de reagir, você tem que controlar seus recursos, porque ele te bate muito, né? Mas também tem essa questão aí de que os decks agros dependem muito de sorte, né? Porque se eu tô querendo jogar muito rápido e usar minhas energias de forma eficiente para botar Battle Card que vai bater, então às vezes eu preciso ter sorte nas minhas primeiras mãos, já comprar tudo que eu preciso. Então, potencialmente, esses decks muito rápidos, eles não vão valorizar aquele cara muito técnico, aquele cara que conhece o jogo. Ah, deu para comprar, bati, não deu e ferrou, né? Então tem essa característica do agro no Dragon Ball. Outro tipo de agro é o Go Tall, ou Go High, né? Então, o Go Wide, que eu falei antes, é jogar muitas cartas, e o Go Tall, ou Go High, é jogar cartas muito fortes, muito rápido. Então, aqui está um exemplo do Broly vermelho, né? O Broly BR vermelho, que é razoavelmente novo, da BT11. Eles batem praticamente, a maioria deles, né? Bate com crítico, né? Esse líder compra muitas cartas, principalmente da vida, né? E daí você bota esse brodinho pequenininho, brolinho, seu amiguinho, aí, e ele tem uma coisa que é Swap 3. Swap 3 de graça. Então eu não vou pagar nenhuma energia e vou voltar ele para minha mão. Então eu não perdi carta da mão. E vou colocar esse brother, que é custo 3. Daí esse brother tem um custo 4. Daí eu pago uma energia e vou voltar ele para minha mão. Então não diminui o tamanho da mão e bota um custo 4. Que tem um Swap 5. Daí eu pago uma energia,
Não vou perder carta na mão porque ele volta para minha mão e bota um custo 5. E por mais uma energia, eu volto para minha mão e boto um custo 6. E é um batedor Double Strike crítico. Vocês viram que todos eles têm crítico. Então cada hora vai crescendo, crescendo. Uma energia bota um bicho enorme, vai cada vez evoluindo mais. E a mão não diminui. Então esse é um tipo de deck agressivo também, só que com um conceito diferente. Você olha para o campo do seu adversário, ele não tem 10 cartas. Ele tem uma, mas é bruta. Logo no começo do jogo, cartas que batem rápido e batem doído, tá bom? Então, esse é um outro tipo, um outro conceito de decks agressivos que é legal a gente mostrar para vocês. Aí vai do seu gosto. Gosto de jogar com vários pequenos batedores, gosto de jogar com batedores maiores. O Dragon Ball é muito inclusivo, você consegue fazer o que você quiser aí no seu baralho e sempre vai ser eficiente, desde que você se comporte dessa forma. Então, falando um pouquinho já da construção de decks, lembrem, né? Se o seu conceito é ser agressivo, por que na sua lista de 50 cartas você botou 10 counters? Ou se o seu conceito é ser agressivo e você precisa comprar rápido as cartas, por que sua lista tem 60 cartas? Então, são alguns conceitos para a gente pensar, beleza? Vou agora para um próximo tipo de deck, né? Que são os mid-range. Então não é tão agro, não é tão rápido. Os decks são um pouco mais devagar. Não a ponto de querer controlar o jogo, levar para os 45 do segundo tempo. Mas um deck que constrói sua jogada, olha o adversário, vê o que ele vai fazer e aí age. Eu coloquei aqui o exemplo da Launch, porque, eu gosto muito desse deck. Eu acho que é um conceito de deck que aceita qualquer mecânica nele. Eu consigo montar uma mecânica mais agressiva, uma mecânica um pouquinho mais control, consigo botar um deck vermelho com azul, vermelho com verde, vermelho com amarelo, só vermelho, vermelho com preto, dá pra fazer muita coisa. Basicamente é um líder que tem 5.000 de poder e no lado Awakening 10.000, mas a graça é que ela todo turno ela vira, ou desvira, ou vira, ou desvira, de acordo com você olhar cartas da sua vida, quando você comba. Então aqui tem uma Launch, tem 3 tipos de cartas que viram sua vida, né, que a gente costuma usar nesse baralho. Então todo turno eu vou virando, desvirando, e cada vez que ele vira, desvira, dou um draw. E cada vez que eu combo, eu dou um draw. Só que isso é dos dois lados. Então, potencialmente, aí no meu turno eu compro 3 cartas, no turno do adversário eu compro mais 3 cartas, na hora que ela ataca, ela compra mais uma carta, então é 4 cartas no meu turno. É um deck que enche a mão. Eu gosto desse deck, mas o que eu quero mostrar pra vocês é, ele não vai ganhar de você no turno 2. Ele tá indo pro turno 4, 5, às vezes 6. Mas o objetivo é estar ali no meio do caminho. Então é um deck que se segura contra um deck agro e chega ali no objetivo, o agro já perdeu o gás, já tá começando a ficar mais enfraquecido, ela vai lá e dá os tapas dela, né? Então a Launch é uma das sugestões que eu dou de deck mid-range, né? Que vai jogar no turno 5, mais ou menos. E temos o Announcer. É um deck que eu botei aqui o reprint, né? Tem uma nossa antiga, esse aqui é um pouco mais novo, que ele joga Battle Cards aí bem fácil da sua mão. E eu botei até uma sugestão aqui de uma carta, o Announcer Witness of History. É um Announcer de custo 7, quando você joga ele, você escolhe até 8 Battle Cards World Tournament da sua mão, de nomes diferentes, e joga no campo. 8. Se você tiver 8 cartas na mão de nome diferente, você vai jogar as 8. Não, Rez, mas você acabou de falar que é mid-range, 7 energias. Não, calma. Porque agora a gente tem o Hercule Champions Invite. É uma carta de custo 1, entra em campo, dá um draw. Legal, tranquilo. E daí eu posso esperar pro próximo turno, que vai ser, por exemplo, meu turno 4, talvez, e pagar 4 energias. Daí eu posso invocar o Announcer Witness of History por 4 energias. Então olha que maravilha, né? Realmente se comporta como mid-range. E o mid-range vai dizer que eu vou jogar as 8 cartas da minha mão. Putz, não tenho, só tenho 4. Tudo bem, de repente eu jogo essas duas, mais essas duas. Olha, Triple Strike crítico, o outro é só crítico, depois mais 2 Triple Strikers, que não pode ativar blocker quando ele ataca, ou seja, no turno 4, provavelmente, talvez no 5, se eu quiser jogar o Hercule e pagar as 4 no mesmo turno, eu vou botar tudo isso para bater. Olha que maravilha, né? Olha como é um deck mid-range interessante. Legal? Vamos para mais um conceito de deck. Falar um pouquinho para vocês do controle. Adoro. É o tipo de deck que eu mais gosto. Basicamente, quando a gente fala em controle, normalmente um player de outro jogo, de Magic, às vezes Yu-Gi-Oh!, Pokémon, ele vai falar, puta, que negócio chato, nem é legal jogar de controle, porque, como que eu vou controlar
No Dragon Ball é diferente. Lembrem que no nosso card game a gente interage no turno do oponente. Quando você está jogando, eu tenho resposta, eu invoco carta, eu combo, eu posso fazer um monte de atividades no seu turno, né? Então, controle no Dragon Ball é diferente. É legal, ele tem dinâmica, é um jogo dinâmico, né? E aqui eu trouxe algumas ideias de como controlar. Controlar é não tomar dano, né? Segurar um pouquinho o ataque do oponente. Então, tem o Gohan, que por 3 energias ele entra em campo, ele tem 15 mil, mais o Servant, que vai dar mais 10, 25 mil para bater. Ele é um counter-ataque, nega o ataque e entra em campo. Quando ele entra, seu oponente não pode declarar nenhum ataque esse turno, a não ser que ele pegue uma carta da mão e coloque embaixo do deck cada ataque que ele quiser declarar. Então, já estou fazendo aqui pro oponente. Você quer me atacar, quer me dar dano? Beleza. Mas tira uma cartinha da sua mão e põe embaixo do deck. Então eu estou controlando as suas atitudes. O Vegeta é a mesma coisa, só que ao invés de ele só negar o ataque e entrar em campo, ele nega o ataque e entra em campo. Ele é blocker, então ele pode potencialmente negar mais um ataque. E para o seu oponente declarar qualquer ataque depois que ele entrou em campo, ele tem que pegar, não é uma carta da mão, mas uma carta da energia e jogar na drop área. Então você está fazendo seu oponente retroceder em turnos. Então mais uma carta que controla. Quer me atacar? Beleza. Mas perde uma energia aí, volta um turninho para trás. Então é uma forma de controlar o jogo. Esse líder que a gente colocou, né, o Dr. Lich Hatchak, ou o Hatchak Malice Assimilator, que é a parte Awakening dele, ele tem quase uma Nimbus embutida. O que isso quer dizer? Depois que seu oponente atacou a primeira vez com um Battle Card, ele não pode mais atacar nenhuma vez com Battle Card de custo 7 ou menos. Então, ou ele bota bichos muito grandes rápido, ou ele vai se limitar a um ataque de Battle Card por turno, né? Só tem um detalhe, isso serve também para você, né? Então você controla os ataques do oponente e os seus. Ah, mas hoje tem Unison, Unison ataca. Verdade, Unison ataca. Então esse líder até caiu um pouquinho. Mas hoje a gente tem tanto counter-ataque na cor preta que eu não acho que isso faz diferença. Esse é um líder bem interessante. Bom, ainda falando de controle, eu trouxe outros tipos de controle, né? Então a Bulma, ela é um controle que ela faz com que todos os seus Saiyajins ou terráqueos em campo, né? Sejam ou vermelhos ou amarelos, ganham blocker. Então ela enche de blockers o campo. E eu botei alguns exemplos aqui, né? Eu tenho a Videl, que ela é um counter-ataque por uma energia. Paga uma energia vermelha, ela nega o ataque e entra em campo. Entrou em campo, ela é vermelha. E é terráquea. Então ela é um blocker. Então por uma energia eu posso negar 2 ataques. E aí eu trouxe uma outra ideia, que é um conceito que eu joguei no começo de Bulma. Nossa, adorava jogar esse deck. Onde eu invocava vários Arrivals verde-vermelho. E aqui eu tenho um exemplo deles, o Broly. Esse Broly, quando ele entra em campo, né, quando ele está em campo, tem 30 mil e é um vermelho Saiyajin, ele é blocker de 30 mil. Mais uma coisa, quando seu oponente for combar com uma carta, você pode pegar aquela carta e jogar direto na drop área. Então ele ainda controla a mão um pouquinho, né, de certa forma. Quando ele entra em campo, você também dá menos 15 mil para 2 Battle Cards do oponente ignorando barreira. Então talvez eu controle campo. Então olha como esse é um controle bastante rico, né? Controla um pouco de mão, um pouco de campo, controla os ataques, né? Então eu gosto bastante desses decks versáteis. A Bulma é um exemplo. E do lado coloquei o líder topo. Esse topo, primeiro ele pode dar Awakening quando você tiver um Unison de custo 2 específico, amarelo. Legal, facinho de dar Awakening no turno 2. E quando ele tá Awakening, se você tiver um Unison amarelo em campo, que tem custo 2 específico, ninguém, nem você nem o oponente, pode jogar um segundo Battle Card por turno. Ou seja, se o oponente jogou um Battle Card, nesse turno ele não joga mais nenhum. Então você constrói o seu baralho para se adequar a isso. Você vai controlar os bichos em campo. Isso é muito legal, um tipo diferente de controle. Até um shout-out aí pro Sandro, que jogou com esse deck no Torneio Mineiro. Um deck muito legal, muito legal. Beleza? Vamos para mais um tipo de deck aí, né? De conceito. Só que vale a pena sempre lembrar. Isso aqui, apesar de ser um controle, ele serve em qualquer deck vermelho, tá, gente? Então é um tipo de controle. Counter-ataque, paga 2 energias no turno do seu oponente, ele entra em campo, nega o ataque. Você descarta uma da mão, e a partir de agora, para o seu oponente declarar qualquer ataque, você vai pegar 2 cartas da mão e botar na drop. Antes era só o vermelho, mas agora a gente já tem a extensão desse mesmo Battle Card para outros cores, né? Outros tipos de deck. A gente tem agora a Piltin, que está na cor preta, para o líder Metikabura, e o Majin Buu, que está na cor verde.
os dois são bem parecidos, né? Diferencia aí o poder de ataque, o custo que já é 2, não reduz o custo assim como o topo, mas também tem esse conceito de que para o seu oponente atacar no turno que você invocou esses carinhas, ele precisa pegar 2 cartas da mão e descartar, beleza? Bom, agora para o Hand Destruction, para mim é o tipo de controle mais eficiente do Dragon Ball. Mais difícil de jogar também, mais complicado e que mais exige conhecimento. Mas jogar sem mão é muito difícil. Quando você destrói a mão do oponente e faz ele descartar a carta, isso atrapalha, né? E eu coloquei aqui alguns exemplos. Coloquei o líder Broly, que do lado Unawaken, quando ele ataca, você e seu oponente descartam uma carta da mão, e do lado Awaken, quando ele ataca, você e seu oponente descartam uma carta da mão, e você e seu oponente destrói um Battle Card em campo. Mas fica tranquilo, quando você ataca com ele do lado Awaken, ele dá um drop, né? Coloquei aqui outras cartas. Então a Ribriane, quando ela tá na sua drop área, você paga 2 energias verdes, manda ela para o Warp e seu oponente tem que descartar 2 cartas da mão. Então é legal porque você não precisa usar ela já tá na drop, você não tá perdendo uma carta da mão para ativar. A outra que eu coloquei do lado é a Rose. Rose 3 energias, ela tem Deflect, então ela vai entrar em campo. Quando ela entra em campo, se seu líder for verde ou uma heroína, quando você joga ela, você escolhe, seu oponente escolhe 2 cartas da mão e descarta. E ela ainda ganha triplo ataque, então é uma carta de 15 mil. Tem o Bardock Paternal Unison, um dos melhores Unisons deles que a gente tem. Ele, toda vez que seu oponente combar, você pode escolher aquela carta e jogar direto na drop área. Só que quando você fizer isso, você não pode mais fazer isso nesse turno. Então, potencialmente, todo turno que tiver combate, seu oponente vai combar uma carta e você pode negar, pode mandar para dropping. Ou seja, você está descartando uma carta da mão dele. E o efeito mais um dele, se você matar um Battle Card verde seu em campo, o oponente também descarta uma da mão. Então olha como é rápido você limpar a mão aí do oponente. E do lado botei uma das cartas mais bonitas, na minha opinião, que é o Cells Earth Destroying Kamehameha. Ela é uma extra card que você ativa durante a batalha, ela dá 15 mil de poder ou para um líder ou para um Battle Card em combate, e se suas energias forem todas verdes, seu oponente descarta uma carta da mão. Então temos muitas coisas de Hand Destruction no verde, né? Controlam mão. E é um jeito bem eficiente de jogar o jogo, que é não dar recurso para o seu adversário. Indo para mais um tipo, esse é bem legal, bem divertido, que é o tipo de deck que a gente chama de Mil. O que é Mil? É você ganhar pelo outro jeito de ganhar o jogo no Dragon Ball, que é zerar o baralho do oponente. No Dragon Ball, se você tem 0 cartas no baralho, acabou, você perdeu. Não é que nem alguns outros jogos, que quando eu vou comprar a carta, se eu não tiver, eu perco. Não. Zerou, comprou a última, ou então descartou a última, ou saiu do seu deck a última carta, o jogo acabou, você perdeu, tá? E tivemos um primeiro deck de Mil muito forte, muito interessante. Teve versões monocolor, teve versões dual color, triple color, que era esse Janemba. Toda vez que o líder atacava, seu oponente descartava 2 cartas do topo do deck, né? E a gente ainda usava vários Battle Cards com efeitos similares. Por exemplo, esse Janemba. Os Janembas entravam muito fácil, às vezes por 2 energias, né? Às vezes por 3. Se ele era custo 4, mas ele poderia entrar por uma mecânica de 2 energias. Ele tem crítico, então se você resolver atacar a vida do oponente com ele, você não vai girar carta para a mão dele, isso é bem legal. E se você remover ele do seu campo para o Warp, você compra uma carta e seu oponente descartaria 3 do topo do deck. Então é uma mecânica de põe um Battle Card, bate ou não bate, remove ele e o oponente descarta 2, 3 do topo do deck. E aí você vai zerando o deck. Muito legal. Aí tem um outro tipo de deck de Mil, que na minha opinião, eu sempre quero voltar a jogar com esse líder. É provavelmente o meu líder favorito, que é o Cooler. Esse Cooler, ele também quer ganhar por 1000, né? Mas ele pode ganhar batendo, enfim. É uma carta bem versátil, mas como que ela vai milar o oponente? Toda vez que você diminuir o poder de um Battle Card do oponente, ou seja, se der menos 5, menos 10, menos 15 para um Battle Card, ele vai descartar uma carta do topo do deck. Tranquilo. Mas como que você vai fazer isso? O vermelho tem muitas cartas que dão menos alguma coisa. Então você consegue várias vezes por turno fazer isso. Quando você não bota um brother desse aqui, quando ele ataca, você dá menos 30 ignorando barreira para todos os Battle Cards do oponente. Então você está jogando contra um agro que tinha aí 8 Battle Cards em campo, você bate com ele, você vai dar menos 30 para os 8. E essa carta ainda tem mais uma característica. Quando você diminui o poder de um Battle Card do oponente, você descarta mais 2 do topo do deck. Ou seja, o cara tinha 8 Battle Cards em campo. Eu bati com ele, com esse líder, eu vou fazer 3 vezes 8 do topo do deck para a drop, né? Ou seja,
Vocês acham que é tranquilo vocês do nada descartarem 24 cartas, né, do topo do deck do oponente? É meio baralho. Às vezes no turno 3 eu não tenho mais 24 cartas no meu deck. Você ganha o jogo. Bem legal. E não posso deixar de falar do novo deck de 1000. Ele não parece 1000, ele tem um conceito bem diferente, mas é o Sin Shenron preto novo, né? É o Sin Shenron Xeno. Ele também tem um pouco desse conceito de descartar a carta do topo do oponente, mas também descarta do seu. Só que no seu deck, elas fazem efeito quando são descartadas. Elas entram em campo, vão para a mão e assim por diante. Então, outro deck, quem gosta de deck de Milá, bem legal ficar esperto para ele, um deck legal. E vou agora para o último tipo de deck que eu vou falar hoje, são os decks de combo. Eu não gosto muito desse nome, mas a gente chama de deck de combo. Por que eu não gosto? Porque no Dragon Ball combo é uma mecânica, né? É a fase de combo. Mas chama-se de deck de combo aquelas jogadas organizadas que dependem uma da outra e que tem uma sequência e que culminam em algo muito forte. Então, vou dar um exemplo do deck de combo que eu acho super legal. Agora ele tá um pouco mais difícil de fazer porque limitaram uma carta dele, mas vocês vão entender. Então, turno 1 ou turno 2, sei lá, vamos falar turno 1. Eu vou pagar uma energia azul e vou botar o Psyche Demon, esse brodinho. Daí eu posso olhar 7 cartas do topo do meu deck e escolher um Janemba e pôr na minha mão. Legal. Então, simplesmente eu fiz uma jogada que eu não perdi cartas da mão. Mas quer saber? Vou voltar ele para minha mão para ativar o efeito desse Janemba aqui. Então eu volto ele para minha mão, dou Burst 2, eu boto 2 cartas na drop área e invoco ele de graça. E mais, quando eu invoco ele de graça, eu posso pegar até 2 cartas da minha vida e pôr na mão. Então, olha, eu ainda tô comprando cartas para a mão. Beleza. Tô enchendo a mão. Eu dei Burst 2, não foi? Aí vamos supor que o meu oponente me ataque, eu combo uma carta, eu tenho 3 cartas na drop. Opa, então eu já posso pagar uma energia e botar o Dimensional Support Trunks, que é um Overwhelm de 3 cartas na drop, pagando uma energia. Ele entra em campo por Overwhelm, busca na meu deck uma carta sem efeito, um Skillless de custo 2 e joga. E mais, ela vem com um crítico, né? Beleza, entrou em campo, tem um criticão, tá legal, vou poder bater. Passei o turno e o crítico ficou em campo. Depois, na minha vez de novo, eu resolvi que bati com ele ou não, mas eu resolvi voltar ele para minha mão, porque se eu volto ele para minha mão eu posso fazer o efeito dessa carta aqui, que foi restritão. Eu volto um Skillless para minha mão, invoco ele de graça, e ele tem crítico e dual ataque com 19.000. Então eu vou bater 19 crítico. Se você quiser defender, descarta aí 3 cartas da sua mão, 2 talvez. Não, beleza, vou bater de novo, porque eu tenho dual ataque, eu posso, né? Beleza, descartou um monte da mão, tá com a mão zerada. Tudo bem. Essa carta vai embora no fim do turno mesmo, né? Tá escrito no texto dela, no fim do meu turno ela vai pra Warp. Mas e se eu evoluir ela? E se eu pegar essa carta e botar em cima dela? Aí não, né? Aí eu posso buscar no meu deck por uma carta, custo 4, Janemba Xeno, e evoluir em cima dele. E eu boto esse novo crítico aqui de 20.000. Bato com ele. Quando eu bato com ele, meu oponente pode matar um Battle Card. Se ele não quiser, né, pegar esse Battle Card e mandar para o Warp, eu posso comprar uma carta e voltar uma energia para o modo ativo. Então meu turno continua. Daí, bati com ele crítico. Vou pagar uma energia, porque eu posso, porque eu tenho agora uma energia, e vou evoluir nesse carinha aqui, que tem dual ataque crítico e 25.000. E mais, quando eu evoluo nele, ele volta para modo ativo e eu ainda compro 2 cartas. Vocês perceberam que em 3 turnos eu consegui bater pelo menos 6 vezes crítico, né, no meu oponente, e isso se ele resolver tomar, né, porque ele pode descartar a mão e não tomar, e aí eu passo para ele, pode jogar, sem carta na mão. Isso é um deck de combo, sequência após sequência, jogada após jogada, né? Tem outros decks de combo, Goku Lineage, que você coloca o Hive of Mastery, tem outros decks interessantes, mas o conceito do deck de combo é isso, é sequenciar. Aqui, por conta do Psyche Demon que busca, eu consigo até buscar os componentes para pôr na minha mão e fazer esse combo. A única que é mais difícil de buscar é a bolinha, né? É a Dragon Ball. Então, tirando ela, é um deck que flui muito rápido, é um deck de combo eficiente. Eu consigo ter jogada após jogada e chegar no objetivo final, que é botar esse Janembão aí e ter batido várias vezes crítico. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí, a gente apresentar um pouquinho para vocês dos tipos de deck, né, dos conceitos mais clássicos de deck do DBS, e agora no próximo vídeo vocês vão usar bastante disso aqui que a gente falou. Beleza?
Então já sabe, deixa o seu like, compartilha, né? E chama alguém para jogar. E antes de qualquer coisa, vou contar o que eu prometi. Nós vamos falar com vocês que comentarem nos vídeos, no próximo também, principalmente, mas comenta nesse aqui, o que vocês querem no seu deck. A gente vai fazer uma entrevista com você. E quem der as respostas mais interessantes, a gente vai chamar para fazer o vídeo, tá? A gente vai montar um deck ideal, segundo as suas vontades, e bem montado, organizado, com os conceitos bem feitos. Um deck que eu usaria se eu fosse jogar com o seu jeito de jogar. Beleza? Então, já sabem, semana que vem vai ter bastante vídeo legal. Então agora, separa suas cartas, organiza seu deck, vamos jogar.